Fala BH. Fala BH. Fala BH. Olá, gente. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Vamos interagir um pouquinho, vamos saber o que está acontecendo na nossa cidade e poder discutir, poder debater um pouco mais o que está acontecendo na nossa cidade. Vimos que a nossa cidade parece que se encontra abandonada em alguns aspectos, porque eu procurei entender e até hoje não consegui entender qual é a função de um vereador em Belo Horizonte, qual é a obrigação de um vereador. Passando por um ponto da cidade, vi uma obra que foi concluída no decorrer da madrugada e passei a ver os erros na obra e fiquei me perguntando aonde que se encontram os vereadores dessa cidade, aonde que encontram os responsáveis por essa obra que deixou essa obra ser concluída dessa forma. Essa obra aconteceu na Rua Jacuí, entre Rua Itapajipe e Cristiano Machado, em vários outros pontos da Rua Jacuí que foi feita essa obra. Você vê que tem vários erros, vários desníveis no asfalto. Então uma pergunta que não cala: cadê a SUDECAP? Cadê os nobres vereadores que tanto falam e não fazem nada? Cadê aqueles que tanto promete e pouco faz? Então eu fiquei na dúvida qual que é a função de um vereador no nosso município. Qual que é a obrigação de um vereador no nosso município? Porque eu não entendo até hoje como que a omissão dos vereadores em Belo Horizonte é tão grande. No decorrer do vídeo vocês vão ver do que eu estou falando, do desnível do asfalto, dos problemas técnicos que podem ser causados lá no futuro. É muito triste você ver uma situação dessa, né? Olha para você ver que serviço porco. Olha o desnível do asfalto. Olha para você ver o desnível que tem. A gente deixa aquele ditado, né? Quando o gato sai, o rato faz a festa. Essa obra foi uma obra que foi feita de madrugada. Já tem mais de alguns dias que ela acabou e você vê vários erros em vários pontos da via, entendeu? E a dificuldade maior ainda aqui, ó, que as bocas de lobos não foram niveladas, ainda não foram abertas, e olha para você ver que asfalto ruim. Então o que falta em nossa população é fiscalizar. Isso era obrigação do legislativo está fazendo, obrigação dos nossos vereadores, está fiscalizando as obras inacabadas que a prefeitura deixa por toda a cidade. Isso em todo ponto da cidade tem uma obra dessa forma, uma obra mal feita, uma obra mal elaborada. E até quando será que nós vamos ficar passando por isso? E estamos vendo que nesse pequeno momento aqui não precisava de uma camada de asfalto, entendeu? Temos outros pontos da cidade que necessita desse asfalto e aqui a necessidade de ter as faixas pintadas é muito grande. E vamos falar mais de uma coisa interessante aqui, né? A nossa cidade se cala mais uma vez e se acovarda com a atitude do ex-prefeito de Belo Horizonte, sempre agindo covardemente, sempre agindo sorrateiramente, sempre mostrando a sua ganância, sempre mostrando que não veio para brincadeira, que fala muito e faz pouco, que é um covarde, que é um cara astuto, não cumpre com as suas obrigações com o município. Quebrou a estrutura dos comerciantes em Belo Horizonte, aonde que gerou um desequilíbrio muito grande nos comércios, aonde que gerou uma dificuldade muito grande para os comerciantes, aonde que não deixou nenhum ano sem cobrar IPTU desses empresários que tanto sofreram nessa pandemia. Mas
vimos uma reportagem interessante, o nobre ex-prefeito não paga IPTU, não. Ele não paga IPTU, ele não cumpre com as suas obrigações, ele tem várias dívidas com a prefeitura e não cumpre. Nem ele, como ex-prefeito, ele cumpria com as suas obrigações. Nossa, é muito ridículo isso. Como que pode um ser humano agir dessa forma? Como que pode um ser humano agir covardemente como esse nobre ex-prefeito, que eu acho que nem para porteiro de síndico ele tem condições de ganhar mais, age dessa forma com a população, covardemente, aonde que ele destruiu uma estrutura para auto se beneficiar com alguns empresários e tem essa atitude covarde, aonde que ele não paga o seu IPTU, aonde que ele descumpre várias obrigações, aonde que ele conseguiu quebrar uma empresa que era do seu pai, que seu pai deixou, ele conseguiu destruir essa empresa. Então fica a pergunta, será que esse cara é bom? Será que esse cara tem competência? Ele já mostrou no nosso município que ele não tem competência, que ele age arrogantemente, que ele age prepotentemente, que ele só faz as suas vontades, que ele não faz a vontade em comum, que ele age de uma forma covarde com a população. Então é muito triste você ler uma reportagem dessa e você ver o que está acontecendo na cidade. Você vê os erros que tem e ninguém se manifesta contra esses erros. Cadê os senhores nobres vereadores que não atuaram esse prefeito? Porque quando você deve o seu IPTU da sua casa, do seu imóvel, a sua casa vai para a dívida ativa. Você corre risco de perder seus bens. Você corre risco de perder o seu patrimônio. Mas nada acontece com esse cidadão. Será por quê? Cadê a empatia? Cadê a empatia dos nobres vereadores? Cadê a empatia do novo prefeito? Vamos agir. Precisamos de ação do nobre prefeito. E para os nobres amigos do transporte coletivo, mais um ano chegou, mais um ano está aí, mais um ano de dificuldade, mais um ano onde que o trabalhador rodoviário passa por várias situações difíceis, aonde que em momento algum ele parou, em momento algum ele deixou de trabalhar e deixou de cumprir com as suas obrigações e nunca foi reconhecido por ninguém, nunca teve o seu reconhecimento pela população e pelos nossos governantes, nunca recebeu nenhum auxílio, nunca recebeu nenhuma ajuda do governo e nem do nosso prefeito. Nunca teve um olhar carinhoso para esses trabalhadores. Mais uma campanha salarial vem, conversando com alguns trabalhadores, vendo que esse ano é um ano que é onde que vai ser mais complicado, aonde que pessoas que estavam do lado do trabalhador, se dizendo que era amigo do trabalhador, só queria se beneficiar e conseguir reconquistar o que perdeu por causa de algumas brigas e por causa de algumas coisas que aconteceu. E quem é a maior vítima nessa história é o trabalhador rodoviário. Então, essa mensagem é para você, trabalhador rodoviário. Esse ano é um ano que você tem de se unir com o seu amigo, pegar na mão dele e ir para a luta. Porque esse ano vai ser um ano atípico, vai ser um ano mais difícil do que tudo. Vai ser um ano mais complicado,
vai ser um ano aonde que nós não podemos confiar nessa entidade que nos representa, que já mostrou ser covarde e agir sorrateiramente em troca dos seus benefícios. É uma entidade que não podemos confiar. Então, esse é o ano de mudança. Se você acha que tá bom para você, bacana, você fica na sua casa tranquilo e não vai à luta. Mas se você acha que tá desconfortável para você, que você não pode continuar levando essa vida, vamos para a luta. Procure um companheiro. Em breve vocês vão ter notícias que nós temos de se manifestar. Nós não podemos aceitar que essa situação continue da forma que está acontecendo. A gente não pode deixar o nosso inimigo agir da forma que ele está agindo com a gente, não. A gente tem de mostrar ser bem mais forte e lutar bem mais pelos nossos direitos. E para os nobres amigos do transporte coletivo, mais um ano chegou, mais um ano está aí. Mais um ano de dificuldade, mais um ano onde que o trabalhador rodoviário passa por várias situações difíceis, aonde que em momento algum ele parou, momento algum ele deixou de trabalhar e deixou de cumprir com as suas obrigações e nunca foi reconhecido por ninguém. Nunca teve o seu reconhecimento pela população e pelos nossos governantes. Nunca recebeu nenhum auxílio, nunca recebeu nenhuma ajuda do governo e nem do nosso prefeito. Nunca teve um olhar carinhoso para esses trabalhadores. Mais uma campanha salarial vem, conversando com alguns trabalhadores, vendo que esse ano é um ano que vai ser mais complicado, aonde que pessoas que estavam do lado do trabalhador, se dizendo que era amigo do trabalhador, só queria se beneficiar e conseguir reconquistar o que perdeu por causa de algumas brigas e por causa de algumas coisas que aconteceu. E quem é a maior vítima nessa história é o trabalhador rodoviário. Então, essa mensagem é para você, trabalhador rodoviário. Esse ano é um ano que você tem de se unir com o seu amigo, pegar na mão dele e ir para a luta. Porque esse ano vai ser um ano atípico, vai ser um ano mais difícil do que tudo. Vai ser um ano mais complicado, vai ser um ano aonde que nós não podemos confiar nessa entidade que nos representa, que já mostrou ser covarde e agir sorrateiramente em troca dos seus benefícios. É uma entidade que não podemos confiar. Então, esse é o ano de mudança. Se você acha que tá bom para você, bacana, você fica na sua casa tranquilo e não vai à luta. Mas se você acha que tá desconfortável para você, que você não pode continuar levando essa vida, vamos para a luta. Procure um companheiro. Em breve vocês vão ter notícias que nós temos de se manifestar. Nós não podemos aceitar que essa situação continue da forma que está acontecendo. A gente não pode deixar o nosso inimigo agir da forma que ele está agindo com a gente, não. A gente tem de mostrar ser bem mais forte e lutar bem mais pelos nossos direitos. E para os nobres amigos do transporte coletivo, mais um ano chegou, mais um ano está aí, mais um ano de dificuldade, mais um ano onde que o trabalhador rodoviário passa por várias situações difíceis, aonde que em momento algum ele parou, momento algum ele deixou de trabalhar e deixou de cumprir com as suas obrigações e nunca foi reconhecido por ninguém. Nunca teve o seu reconhecimento pela população e pelos nossos governantes. Nunca recebeu nenhum auxílio, nunca recebeu nenhuma ajuda do governo e nem do nosso prefeito. Nunca
teve um olhar carinhoso para esses trabalhadores. Mais uma campanha salarial vem, conversando com alguns trabalhadores, vendo que esse ano é um ano que é onde que vai ser mais complicado, aonde que pessoas que estavam do lado do trabalhador, se dizendo que era amigo do trabalhador, só queria se beneficiar e conseguir reconquistar o que perdeu por causa de algumas brigas e por causa de algumas coisas que aconteceu. E quem é a maior vítima nessa história é o trabalhador rodoviário. Então, essa mensagem é para você, trabalhador rodoviário. Esse ano é um ano que você tem de se unir com o seu amigo, pegar na mão dele e ir para a luta. Porque esse ano vai ser um ano atípico, vai ser um ano mais difícil do que tudo. Vai ser um ano mais complicado, vai ser um ano aonde que nós não podemos confiar nessa entidade que nos representa, que já mostrou ser covarde e agir sorrateiramente em troca dos seus benefícios. É uma entidade que não podemos confiar. Então, esse é o ano de mudança. Se você acha que tá bom para você, bacana, você fica na sua casa tranquilo e não vai à luta. Mas se você acha que tá desconfortável para você, que você não pode continuar levando essa vida, vamos para a luta. Procure um companheiro. Em breve vocês vão ter notícias que nós temos de se manifestar. Nós não podemos aceitar que essa situação continue da forma que está acontecendo. A gente não pode deixar o nosso inimigo agir da forma que ele está agindo com a gente, não. A gente tem de mostrar ser bem mais forte e lutar bem mais pelos nossos direitos. E vimos que o novo prefeito Fuad saiu uma matéria no jornal Tempo pedindo o reajuste dos quadros de horário na região metropolitana e deixando bem claro, querendo falar de um subsídio para a região metropolitana. Mas eu não entendo por que dar esse subsídio para a região metropolitana nesse momento, sendo quando a região metropolitana foi a que não deixou de ter reajuste ano algum da tarifa do transporte. Foi a que teve todas as equações e todos os ganhos reais de aumento de tarifa nesses anos de pandemia. Então, a gente vê que os empresários da região metropolitana estão agindo covardemente com a população, agindo sorrateiramente com a população de bem, não agindo com a sua responsabilidade que está lá no contrato, que o contrato da região metropolitana ele é um pouco mais sólido que o contrato da região de Belo Horizonte, que é a região municipal. Ele é um contrato mais justo entre partes, mas ele não é cumprido, ele não é justo para o lado do usuário. As empresas do transporte metropolitano, elas sempre são beneficiadas com essas situações. As empresas da região metropolitana sempre trabalham com o resto que sobra em outras regiões, em outras capitais, em outros municípios que são recolocados e relocados no sistema metropolitano. O sistema metropolitano ele demora muito a ter uma nova locação de veículos novos. Foi muito raro o sistema metropolitano receber uma frota de ônibus novo. Essa frota de ônibus novo aconteceu quando aquela mentira para a população de Ribeirão das Neves aconteceu onde uma empresa do transporte público estadual trouxe vários ônibus novos para tentar ludibriar a população naquele momento e iludir a pessoa. O contrato da região metropolitana ele é um contrato que ele fala muitas coisas que não são cumpridas, muitas coisas que não são feitas.
Tem vários exemplos para ser cumpridos. Ônibus da região metropolitana, passagem ser vendida fracionadamente por seções. Isso existe lá no contrato, mas não é feito pelas empresas como Mateus Leme, como Joatuba, como Igarapé, Itaguara. A única região metropolitana que tem tarifa fracionada é Rio Manso, Itatiaia-Sul, porque passa em várias regiões, então ela tem uma tarifa fracionada, onde que tem um cobrador, onde que ele tira a tarifa para o usuário do transporte. Em outras regiões não tem, e é muito triste isso. O usuário, ele paga um preço muito alto, muitas vezes, para ter um péssimo atendimento, aonde que não tem ônibus compatível com aquele preço que ele paga, um preço que é justo. Então, as falácias do transporte público estadual é muito grande. Então, nós temos de refazer esse contrato, recolocar esse contrato no lugar, que a gente possa melhorar a situação da região metropolitana, que aquele contrato lá ele possa ser cumprido e ser feito de verdade, que lá tem muitas mentiras. A região metropolitana, até hoje, não voltou os noturnos, e lá está sendo pago todos os reajustes que teve na tarifa. Então, são muitas mentiras que são faladas para a população. Então, eu acho que a população esse ano tem de prestar atenção um pouco mais e cobrar os seus direitos, cobrar a obrigação do Estado, cobrar a atuação do CITOB, que não faz a sua obrigação. Estamos vendo aí em vários grupos aí, várias reclamações de uma empresa aí, que essa empresa vem agindo covardemente com a população dessa região, que é a empresa Transimão, e o CITOB, junto com o DR, não toma nenhuma posição perante as coisas que vem essa empresa fazendo. E lá no contrato deixa bem claro que tem um rito contratual, que tem um dever, uma obrigação dela cumprir, e quando ela não está cumprindo, as outras que fazem parte do consórcio ou do contrato têm obrigação de suprir essa necessidade. Está lá no contrato. Ou o contrato é mentiroso. E isso não acontece. Então são muitas falácias, são muitas mentiras que são contadas para a população que não dá para entender. Não dá para entender. E a gente, brasileiros, a gente mineiro, a gente fica se vindo com nariz de palhaço. A gente fica se vindo aqui de bobo, de trouxa. Será até quando que nós vamos ficar passando por isso? Será a população que até quando que nós vamos aceitar essa situação? Será até quando que nós vamos continuar passando por esses momentos difíceis? Então, eu peço que a população preste atenção um pouquinho, entendeu? Que cobre mais como o pessoal lá está cobrando. Como eu vi uma reportagem que o pessoal da região de Santa Luzia está cobrando transporte cheio, um transporte ruim, um transporte péssimo. Muito obrigado. Eu peço a todos que nos ajude a compartilhar esse vídeo, que nos ajude no crescimento do canal, que nos ajude a fortalecer essa fonte aqui, que a gente possa trazer matérias positivas, que a gente possa ajudar o nosso estado e o nosso município e os outros municípios ao redor a conseguir ter uma melhora de qualidade para aqueles usuários do transporte, que a gente possa ter um estado melhor. Muito obrigado a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver o vídeo, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Fala BH. Fala BH. Fala BH.